Muito bem, começamos então a nossa disciplina de História do Direito. Esta será a nossa primeira unidade e espero dividi-la em 2 blocos, justamente para condensar cada um dos tópicos, mantendo inclusive a estrutura padrão das disciplinas de AD e também disponibilizando junto, como eu já mencionei antes, rotas, né, que seriam mais ou menos esquemas. Aqui eu não vou, até pela limitação de tempo e de espaço, vou fazer um jogo simultâneo com uma apresentação de slides, justamente porque isso vai tomar mais tempo, etc. Então eu preferi lançar esse material à parte. Bem, seguindo então a rota dessa primeira parte, vocês terão um plano de exposição bastante sintético, que é realmente uma forma de guiar os conceitos aqui. Como é a parte propriamente introdutória da disciplina, eu costumo lançar mão de uma reflexão um pouco teórica e que tende também a assustar nesse primeiro momento, porque parece um pouco abstrato. Na verdade não é, né? Mas exige de fato uma forma de pensar a história antes de entrar propriamente na história, não é? Ao fazer história do direito, primeiro preciso perguntar o que é história, né? E qual a necessidade, digamos, da própria existência de uma ciência, se podemos chamar assim, dita história, e a sua filial, que é a história do direito, não é? Uma relação às vezes difícil, porque envolve não só uma ideia de um sub-ramo da ciência jurídica como uma parte da história per se, da história geral, mas às vezes uma visão bastante particular de entender a história, não só com recorte tópico, mas também com metodologias diferentes e que eventualmente criam algum tipo de conflito, né? O historiador geral, um termo bastante curioso que os historiadores do direito atribuem aos seus colegas da história, cria uma espécie de corporação, né? O historiador, como profissional de um ramo do saber, nem sempre se alinha àquilo que a história do direito assume e defende como uma forma verdadeira de se estudar o seu objeto. Pois bem, primeiro então, o que é a história? Né? Uma colocação bastante vaga, mas que tem uma certa pertinência hoje, né? Nós vivemos uma época, eu diria que mais do que nunca, uma série de narrativas históricas tradicionais, narrativas históricas, vem sendo colocada em xeque, seja em busca de uma atualização de novas visões, seja, e isso é o mais importante, da necessidade de justificar ou explicar o porquê de o presente se mover da maneira como se move, né? Então, com isso, a pergunta, digamos, principal, a pedra base de todo esse tipo de reflexão é bem colocada naquilo que o Cícero, e uma frase que eu coloco, eu cito ali, é a história como mestra da vida. História, vero testis temporum, lux veritatis, vita memoria maxtra vitae. Traduzindo, né? Esse testemunho do tempo, o texto do tempo, luz da verdade, memória da vida e mestra da vida. No sentido que os antigos atribuíam, e isso já é, obviamente, uma visão imbuída bastante de pensamento grego, sobretudo das máximas de Homero e de Hesíodo, sobre a narrativa da história. Como a história pode ser contada e qual é a finalidade que a história tem na formação da sociedade, na consciência cívica dos cidadãos e, consequentemente, aquilo que a história fornece como um elemento de ligação, podemos dizer assim, entre os indivíduos que vivem dentro de uma sociedade. Então há um aspecto que é, eu diria, profundamente filosófico, sem dúvida, e o outro que é quase antropológico, ou seja, a sociedade humana ou as sociedades humanas das suas mais diferentes formas tiveram necessidades de pensar sobre a história e sobre esse objeto tão específico que ela acaba criando.
essa máxima, que foi retomada inúmeras vezes, mas principalmente no século XIX, gerou uma série de polêmicas depois, porque cria uma ideia de história como uma necessidade de repetição. Não é? Aquela noção que é bastante conhecida no senso comum, de que a história se repete, e que foi eternizada inclusive pela frase do Marx, não é? De a história se repete. Essa repetição da história e a tentativa de explicar o movimento do progresso histórico, etc., os diferentes estágios de desenvolvimento, de formação social, o próprio aparecimento do capitalismo, a suposta sucessão ou não do capitalismo, não só como uma economia de trocas, mas como um modo de vida, né? Algo que dá sentido a toda a história humana, por assim dizer. Todas essas visões, elas de alguma forma se encaixam na ideia de que a história deve fornecer uma espécie de fórmula mágica para se desvendar o futuro, para explicar o presente, mas também fornecer chaves para o futuro. E essa colocação traz no cerne a ideia de que a história é útil, a história serve a algo. E a pergunta é, ela deve servir a algo? Não é? Toda vez que o estudante de história se vê confrontado no dia a dia, e eu como fui aluno de história, tanto em direito, eu ouvi frequentemente esse tipo de questionamento por parte dos meus colegas, principalmente na graduação em direito, porque a ideia de que todo o conhecimento deve ser o quê? Útil. Um pragmatismo que hoje, via de regra, envolve todas as áreas do saber, e cada uma vai ter a sua própria visão do que é ser prático, não é? E é muito difícil para o historiador ser prático, assim como é muito difícil para o filósofo ser prático. Nós até tentamos criar respostas que, de alguma forma, acomodem essa exigência de utilidade. Mas ele consegue ser útil, no sentido como nós entendemos, por exemplo, o engenheiro que vai aplicar o seu conhecimento técnico na construção de um edifício, não é? Ou o médico que vai desenvolver tratamentos, etc. É possível materializar dessa mesma forma um sentido prático para a história? É óbvio que não. Porque a história, ela tenta desvencilhar equívocos, tenta, às vezes, lembrar, dentro de uma certa sociedade, que ela tem origens comuns, etc., que ela passou por, digamos, por toda uma trajetória de lutas, de sobrevivência, por fim. Algo que, de alguma forma, serve a criar uma ideologia. E aí esse é um outro ponto, que a história, existe a pura história, a história neutra, a história que é dada quase como uma imanência da razão, porque o historiador tenta, de certa forma, construir a sua ciência, buscando o estudo das fontes, buscando uma metodologia controlada, que é mais ou menos monitorada pelos seus pares, etc. Tenta criar uma ciência que se promete, pelo menos, neutra. Mas ela é neutra plenamente? Né? Não, ela sempre vai passar por uma série de obstáculos, ela vai ser lida através de certas necessidades. Toda vez que você escolhe estudar um tema sobre a história, essa escolha, ela não é arbitrária, ela é movida por outras escolhas anteriores, seja pela sua origem social, seja pelo momento em que essa história é contada. Né? Agora nós vivemos, por exemplo, isso é um exemplo bastante candente, uma época em que o estado de exceção e figuras ligadas ao autoritarismo têm sido, de fato, propalados pelas mídias, pelos espaços públicos, e cria uma demanda para o historiador, não só para ele, mas para ele no primeiro momento, em tentar justificar ou explicar o que é o autoritarismo, em que momento ele surge, quais as conotações que ele tem, se é apropriado ou não fazer paralelos com, por exemplo, momentos de autoritarismo, que falamos principalmente do século XX, com os surgimentos, né, de movimentações políticas diferentes que nós vivemos hoje. Esses paralelos, e que se demandam sempre ao historiador, é uma forma de exigir dele e do seu conhecimento uma aplicação prática. Não é? Mas o historiador, pelo menos alguns deles, vão se negar a esse tipo de participação. Porque
A história ela não pode servir ou ser útil no sentido de justificar a sua existência enquanto profissão, enquanto estudo do passado, com a necessidade de justificar algo do presente. Então, esse é, digamos, um dos pontos mais polêmicos, e certamente não é uma questão definitiva. Né? É uma reflexão. Né? E esse é o propósito dessa aula aqui. É uma reflexão. Então, toda vez que nós perguntarmos se a história serve para algo, talvez a resposta mais difícil de ouvir, mas mais apropriada, seria não. A história é inútil do ponto de vista pragmático, do mesmo ponto de vista que nós aplicamos a essas outras ciências e técnicas que eu mencionei. A história é inútil, mas ao mesmo tempo ela é vital, porque ela atende a uma necessidade antropológica de contar o passado. Né? A própria ideia de viver num determinado momento depende, de fato, de uma narrativa, de construir uma narrativa que faça sentido. Entender o nosso presente aqui e ter algum tipo de aspiração sobre o futuro, nem que seja de sobreviver ao futuro, o caso é este, demanda sempre um olhar ao passado. Porque essa necessidade humana, antropológica, de olhar ao passado é, de alguma forma, a garantia de que a continuidade é certa. E aí, quando eu uso esse termo antropológico, ele é extremamente polêmico também, porque quando nós falamos em antropologia, a palavra pura e simplesmente significa o quê? Antropologia está ligado àquilo que é próprio do homem, da sua experiência vital, histórica, social, institucional, humana, no sentido mais simples. Né? Os homens se organizam em sociedades, têm aspirações, criam instituições, têm relações entre si, desenvolvem essas relações. Tudo isso é dado, de alguma forma, por uma visão antropológica. O problema é que, algumas vezes, a ideia de antropologia tende a universalizar. Né? O Kant escreve um ensaio onde ele vai pensar antropologicamente o homem. Mas essa antropologia que o Kant suscita no século XVIII é bem outra. Não é? Nós falamos agora de uma ciência antropológica que tenta desvencilhar essa ideia tão universalizante do homem e pensar simplesmente que, por coincidência, o homem, os seus aparecimentos em diferentes sociedades, em diferentes épocas, demonstrou certas tendências mais ou menos comuns. O que não quer dizer tampouco que isso seja universal. E essa tendência comum, ela é marcada, uma espécie de divisor de águas aqui, pela necessidade de contar a história. O Claude Lévi-Strauss, que foi um antropólogo muito famoso, né? Inclusive viveu no Brasil uma época, e é o iniciador de um dos, não é o único, mas é um dos nomes fundadores da antropologia estruturalista, propõe uma divisão entre sociedades frias e sociedades quentes. O que seria isso? A sociedade fria seria a sociedade sem história, enquanto a sociedade quente seria aquela onde algum tipo de memória histórica, de narrativa histórica é contada. Quer dizer então que as sociedades frias não viam história. Obviamente elas tinham algum tipo de história, mas elas não deixaram registros, ou pelo menos não tinham estruturas sistematizadas para deixar registros dessa história. E quando eu falo em registro, eu não estou obviamente falando exclusivamente de um registro escrito da história. Pode ser qualquer registro, inclusive, sobretudo, o registro oral. Né? Muitas dessas sociedades, inclusive a sociedade grega, ela é feita de registros orais. E aí a importância dos grandes poemas épicos que vão ser passados, memorizados de geração em geração, até que eles ganhem suas primeiras formas escritas. Então, a história não se prende necessariamente ao registro escrito, mas se prende a uma necessidade de um determinado grupo social de contar a sua história, de preservar algum tipo de narrativa que justifique a sua presença ali. E, de novo, essa necessidade tão própria do homem de construir uma história da origem é também uma forma de garantir a perpetuidade da própria sociedade. Pense comigo, uma sociedade tribal,
composta de poucos membros, mas já com divisões de tarefas. Um vai ser responsável pela defesa, outro vai ser responsável pelos ritos religiosos, outro vai ser responsável, e outros, claro, pela confecção de materiais, de vestimentas, sapatos e ferramentas. Finalmente, aqueles que são responsáveis pela produção e colheita. Toda essa divisão da sociedade, que torna-a mais complexa, tem no cerne o quê? Um elemento de unidade. O que garante a unidade? É simplesmente a base de relação de trocas que eles mantêm entre si? Porque o que justifica que eu viva, né, numa sociedade onde eu sou obrigado a desempenhar uma única tarefa, sou limitado, inclusive, no meu agir, não saia daqui e vá viver sozinho em uma outra parte. Né? Esse princípio da sociedade gregária, que torna o homem tão específico quanto animal político, é fundado, é garantido pela história que é lembrada. Ou seja, a ideia de que todos os membros da tribo têm ancestrais comuns, a história de que esses membros da tribo tiveram glórias passadas, vencendo outras tribos, superando adversidades, etc. A própria revelação do divino, que vem em dado momento, a tribo se diz herdeira ou descendente de um determinado Deus, que veio, baixou e por revelação fundou a tribo. Tudo isso faz parte, de fato, de um conjunto de crenças narrativas, mas que formam a sua primeira história. Essa história, portanto, ela é a pedra de toque, a pedra fundacional de todo o grupo. E é o recontar dessa história, sempre adicionando novos elementos, que torna, portanto, a perenidade de um grupo social possível. Esse é, digamos, o nosso ponto importante. Com isso, nós temos duas coisas aqui. Uma, a memória, não é? Uma história que não é feita, como eu disse, de registros escritos, mas que é, sobretudo, oral, mas não importa a sua materialidade, o que importa é a capacidade de memorizar. Não é? E, finalmente, a invenção de uma realidade. Porque a história, ela não vai contar tudo aquilo que aconteceu no passado. Ela vai inventar alguns elementos, outros vão ser colados com elementos que de fato foram reais, e finalmente elementos que não entram nessa narrativa. Por que quando nós contamos uma história, por exemplo, né, quando nos sucede algum tipo de evento pessoal, nós selecionamos algumas questões, né, algumas partes dessa aventura para dar um determinado aspecto àquela narrativa. Né? Então, por exemplo, se eu tive um debate público com alguém acalorado com uma certa situação, eu vou tender a contar isso de uma forma em que eu me apresente como vencedor, vitorioso. Eu vou ocultar, inclusive, os pontos em que a minha atuação no debate não foram muito boas. São estratégias que nós temos, né? De ocultar ou de selecionar certas partes do que de fato aconteceu. E a história é isso. A história é uma seleção desses eventos. Ela nunca vai ser capaz, digamos, de ser reproduzida tal qual aconteceu. Ela é uma versão. Então, esse é um dos pontos, uma das suas grandes limitações e, ao mesmo tempo, dos seus desafios. Porque, a partir daqui, eu me pergunto, a história, então, ela é falsa? A história é só uma coleção de mentiras? É só uma coleção de meias versões? Também não. Não é? Porque a história vai buscar maneiras de ser feita e ela e esse é o fantástico da ciência histórica, ela é remanejada de acordo com novas evidências, com novas fontes e com novas interpretações. Não é? E isso nos traz uma outra frase que eu colei aqui, que é do famoso Benedetto Croce, que era um historiador, filósofo, esteta, e que dizia, e essa frase é muito famosa, que não existe, no fundo, mais história, senão aquela contada pelo tempo presente. Quer dizer que a história ela é sempre um dado atualizável. A história é sempre passível de uma versão que é completamente refundada pelas novas contingências do presente. E vejamos isso, né? Cada vez a história, por exemplo, ela obedece a modas, a conceitos, a buscas, por exemplo, de
temas que antes não eram tratados. Então, nas historiografias mais atuais, que nós vimos, sobretudo no século XX, nós vamos perceber uma série de revoluções que são dadas dentro do próprio campo histórico. Ou seja, o historiador tem que deixar de se preocupar com a história do poder, tem que deixar de se preocupar com a história das grandes narrativas nacionais e começa a se preocupar com a história da economia, depois com a história do homem comum, um feito, né? Ou seja, não interessa mais o rei, o príncipe, o político, quem foi. Interessa o homem que vivia no campo, que tinha uma vida sem nenhum tipo de protagonismo histórico e que agora é encarado como protagonista histórico. Por que ele se tornou importante da noite para o dia? Porque os historiadores tiveram uma revelação de que aquilo era útil ou porque, dentro de um determinado contexto, essa exigência, essa demanda de construir uma história do homem comum apareceu? E por que ela apareceu? Por que esses temas mudam? E se a gente for avançando no tempo, a gente vai continuar vendo esse tipo de reviravolta sobre a forma de estudar a história. Assim nós vamos ver temas ligados sobre a ecologia. Hoje se estuda, por exemplo, quais os níveis de devastação ecológica, as transformações climáticas que aconteceram em certas épocas da história, o que é possível de fazer a partir de certos documentos, seja também a partir de, inclusive, evidências arqueológicas, paleontológicas, etc. Né? Finalmente, os temas, e esses são mais candentes, como os temas sobre a escravidão, sobre a desigualdade social, sobre as desigualdades de gênero. Todos esses temas que aparecem hoje na história, e são temas consolidados, com longas grupos de especialistas, surgem porque, contemporaneamente, surge uma demanda. Se nós estamos preocupados em construir uma sociedade com outros valores, nós precisamos olhar para o passado e ver se não existiam correlativos a esses, não é? Excluídos, etc., também no passado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é o fato disto ser mais ou menos útil para esclarecer o presente, mas é o fato de que essa construção da história ela está ligada a uma demanda do presente. Esse é um ponto, diríamos, mais importante aqui, do ponto de vista da nossa reflexão. E é um tipo de reflexão epistemológica, né? Até para tentar entender a maneira como esses conjuntos são feitos e elaborados. Então, quando eu falo em história, eu tentei fazer uma suma aqui bastante breve. A história enquanto método, a história enquanto problema, ela é, de fato, uma manifestação própria do homem, ela ganha os seus contornos a partir da própria vivência do homem